Olá, 2024 chega ao fim e deixa como lembrança um ano no qual o cinema brasileiro registrou muitas histórias, o fazendo a parte da largada em sua retrospectiva, trazendo os documentários que estiveram em circuito neste ano. Na 10ª colocação está O Contato. O filme de Vicente Ferraz tem um cuidado impressionante. Ele aborda diversidades étnicas do Alto Rio Negro. O diretor foi para São Gabriel da Cachoeira, uma cidade da região amazônica que tem 23 etnias diferentes. O diretor se concentra em 3 histórias envolvendo 4 etnias diferentes: os Arapazo, os Zúpida, os Baniwa e os Yanomami, e abordando assuntos como laços familiares, tradições, recordações do contato com os brancos, que rende muitas histórias comoventes. Em nono lugar ficou Não Vamos Sucumbir. O filme é dirigido por um cineasta de sobrenome bastante complicado. Vou aqui tentar. Miguel Prozodowski. Mas o documentário traz uma história bastante interessante. É um panorama de como as escolas de samba foram se moldando com o passar dos anos. Além de trazer historiadores, o filme traz depoimentos de verdadeiros patrimônios, como Ismael Silva, Candeia, Rosa Magalhães, e também tem, por exemplo, o Joãozinho 30, que ele dando depoimento no meio do histórico desfile da Beija-Flor de 89. Muito importante esse filme. Na 8ª colocação fica Favela do Papa. Documentário dirigido por Marco Antônio Pereira resgata um episódio emblemático no qual moradores do Vidigal lutaram contra uma ordem de remoção da população nos anos 70. Além de explicitar como era a política de remoções que marcou o Rio de Janeiro nessa época, o filme traz um material bastante rico. O cineasta não se resumiu a pesquisar reportagens de emissoras da época. Ele conseguiu ter acesso ao acervo da própria comunidade. Isso tornou o filme bastante rico, né? Um dos depoimentos que tem é de um morador ilustre do Vidigal, o saudoso compositor Sérgio Ricardo. Em 7º lugar fica Antônio Cândido, Anotações Finais. O documentário, feito pelo craque Eduardo Escorel, ele tem uma concepção bastante original. Antônio Cândido foi um grande sociólogo, foi um escritor, um crítico literário e uma figura muito atuante na política, e deixava como hábito em diários as suas anotações. O cineasta restringiu sua pesquisa aos últimos diários de Antônio Cândido, nos quais o escritor falava basicamente sobre política, refletia muito sobre finitude e também opinava sobre notícias que saíam em jornais. Chamam muito a atenção a lucidez de Antônio Cândido. Antônio Cândido morreu aos 98 anos. E também chama a atenção uma decisão do cineasta Eduardo Escorel. O documentarista escolheu Matheus Nastergaile para ser o narrador das reflexões de Antônio Cândido. O ator deixa uma voz muito serena, muito sóbria, para contar os últimos momentos, os últimos pensamentos de Antônio Cândido. Na 6ª colocação vem Otelo o Grande, uma justíssima homenagem a Grande Otelo. Esse patrimônio ganha espaço no documentário não só por meio de resgate de imagens de quem atravessou diversas fases do cinema brasileiro. No filme de Lucas Rossi dos Santos, o Otelo solta a voz para falar com franqueza sobre diversos assuntos, desde filmes até preconceito racial. É imperdível esse documentário. No 5º lugar vem Acessibilidade. Esse filme prima pela autenticidade. Dirigido por Daniel Gonçalves, ele dá voz a pessoas que têm deficiência
e elas falam sem qualquer tabu sobre paqueras, namoros, relações sexuais e inclusive temas um pouco mais delicados. Em quarto lugar, chega Nada Será Como Antes, um resgate sempre importante do Clube da Esquina, que a cineasta Ana Ripper capitaneou, trazendo memórias muito legais, em especial por meio dos papos, que trazem figuras como Lô Borges, Márcio Borges, Wagner Tiso. É muito legal também ver depoimentos do Milton Nascimento, contando aqueles momentos nos quais eles ficam contando as músicas. Fica bem interessante o papo. Vale muito pelas memórias deles e também refazendo algumas trajetórias que eles passam pelas ruas lá de Belo Horizonte. Na terceira colocação chega Lupicínio Rodrigues, Confissões de um Sofredor. O filme de Alfredo Manevi, que vai muito além de se aprofundar nas composições do Lupe. Fala de amizades, paixões, de preconceito racial e do carinho também que o compositor tinha com outros estilos musicais. É um painel bastante amplo do autor de Nervos de Aço, de Felicidade, mostra muito da cara que o Lupicínio tem e também da sua importância para o cenário musical brasileiro. Tem inclusive alguns clipes muito legais. É bem importante para quem gosta de música. A segunda colocação traz um documentário que mostra a rotina de um senhor que está bem perto de chegar aos 80 anos. Ele está andando pelo bairro, ele convive com a família, tem a rotina dele de ir para o médico. Ah, parecem coisas até bem banais se não tivesse um detalhe. O nome dele é Luiz Fernando Veríssimo. Essa ideia é muito espirituosa para o filme Veríssimo. O documentário de Ângelo Defante é muito bom, muito curioso. Mostra o Veríssimo, já bem próximo de completar essa data redonda, e também como ele é solícito. Ele respondendo entrevistas, indo a celebrações ligadas aos 80 anos, e também a rotina dele indo para eventos literários, e também e tudo isso contrastando com o jeito dele. É um filme bastante revelador. Dois filmes dividem a primeira colocação e eles têm em comum que são regados à boa música. Um deles é Black Hill, Black Power, brilhante documentário de Emílio Domingos. Black Hill, Black Power aponta a relevância dos bailes dos anos 70 para fortalecer a identidade da música negra. Esse filme é recheado de depoimentos de pessoas como Dom Filó, Carlos da Fé, Marquinhos Oswaldo Cruz, também Carlos Alberto Medeiros, e destaca o Grêmio Social Rocha Miranda, onde tinha bailes do Soul Grand Prix e também a importância da soul music na cultura musical. Fundamental. Também no primeiro lugar está Fausto Fawcett na Cabeça, documentário muito bem dirigido pelo Vitor Lopes e que resgata o olhar do Fausto para um Rio de Janeiro ainda efervescente. O filme é cheio de sacadas incríveis. Tem momentos musicais inspiradíssimos. Por exemplo, aparece ele cantando na obra inacabada do Museu da Imagem e do Som. Tem outras imagens de acervo preciosíssimas. Momento que ele canta com Fernando Abreu. E, claro, o repertório dele inspiradíssimo. Cátia Flávia, Rio 40 Graus. Além de memórias e depoimentos. O filme é muito legal. O Fazendo a Parte abriu espaço para um documentário Os-Concurso. Fernanda Young Foge-me ao Controle. Documentário de Suzana Lira, que é delicadíssimo, que traz um quebra-cabeça de declarações da escritora falando de diversos temas.
amor, casamento, literatura, vida, falando de programa de TV. E é impressionante como o filme é esmiuçado e traz também uma série de momentos comoventes, eh, não só por imagens, imagens da escritora, mas também há momentos nos quais a atriz Maria Ribeiro declama poemas de autoria da Fernanda. Bem legal de assistir. Bom, essas são sugestões de documentários deixadas pelo Fazendo a Parte agora no fim de 2024. Enquanto isso, curta, compartilhe, siga o nosso canal e desde já um feliz 2025. Obrigado pela audiência e até ano que vem. Feliz ano novo!